Olá, está no ar mais um Conexão Pública, o programa de debate sobre os mais diversos assuntos ligados à administração pública, sempre com a presença de profissionais e especialistas na área. Lembrando que o nosso programa é fruto de uma parceria entre a Escola do Legislativo e o curso de Administração Pública da UDESC. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre os indicadores de desenvolvimento municipal sustentável. Aqui conosco, o professor da UDESC, Valério Turnes, e a administradora pública Ioana Hels. Sejam bem-vindos e obrigado pela participação. Professor Valério, para começar explicando para o pessoal que está em casa nos assistindo, o que seria esse desenvolvimento municipal sustentável? Gutierrez, um prazer estar aqui conversando com você, com os telespectadores. Inicialmente, eu acho que é importante nós destacarmos que nós vivemos num mundo que é um mundo que é diferente do mundo de 30, 40, 50 anos atrás. É um mundo com muito mais informação, onde a população é muito mais preparada, muito mais consciente, mas é um mundo que tem o seu futuro questionado, né, sobre diversos aspectos, sobre os aspectos sociais, econômicos, ambientais. Nós temos dúvidas quanto ao nosso futuro. Então, discutir esse futuro é discutir sustentabilidade. É discutir quais são as melhores maneiras que nós devemos tentar construir para que daqui a alguns anos, algumas décadas, nossos filhos, nossos netos vivam numa realidade, numa sociedade muito melhor do que aquela que nós temos hoje e muito melhor do que aquela que era há anos atrás. Me parece que, de forma geral, isso é discutir desenvolvimento sustentável. E como se pode medir esse desenvolvimento sustentável nos municípios, professor? Olha, esse é um desafio, né? O primeiro desafio é do conceito, é estabelecer realmente o que é sustentabilidade, né? Quais são os critérios que nós vamos utilizar para dizer que um lugar, que uma cidade, que um estado é mais sustentável do que outro. Como a Ioana acabou de mencionar, hoje é mais complexo do que antes. Antes nós medíamos através do crescimento econômico. Então eu pegava uma informação como o Produto Interno Bruto, o PIB, né? Ou seja, o conjunto de todas as riquezas que um lugar produzia e dizia se ele era mais ou menos desenvolvido. Hoje, né, para medir isso, a gente precisa de outras variáveis. Então, além da variável econômica, eu tenho que colocar na mesma balança, né, e tentar equilibrar variáveis ambientais, variáveis sociais, variáveis políticas, variáveis culturais. Então, essa conta, né, ou essa mistura de informações vão ter que me dizer se o lugar é mais ou menos sustentável. O como medir, né, é o tema dessa nossa conversa hoje, e nós vamos falar de uma coisa chamada indicador, né, ou sistemas de monitoramento do desenvolvimento, que na verdade são um conjunto de informações sobre a realidade que me permitem conhecer melhor aquela realidade. Então, isso é um indicador. O indicador é uma informação advinda, extraída da realidade, que me permite conhecê-la melhor, mesmo sem conhecê-la completamente. E como esses indicadores são elaborados? Depende do meu interesse, né? Então, para a gente tentar exemplificar, né? Se eu quero conhecer melhor a realidade da educação, né, eu vou pegar algumas informações sobre a educação do município que me permitam conhecê-la melhor. Então, por exemplo, se eu te digo que num determinado município eu tenho uma taxa de analfabetismo, ou seja, o percentual da população que não sabe ler nem escrever é de 15%, e no outro município essa taxa é de 5%, eu te dou uma informação sobre duas realidades que vão te permitir conhecer melhor aquela realidade mesmo sem conhecê-la completamente. Eu vou poder inferir, poder deduzir. Aquela que tem 15% de taxa de analfabetismo provavelmente é uma realidade mais degradada ambientalmente, mais degradada socialmente, economicamente mais pobre. Então, isso é um indicador. Ela é uma informação que me permite conhecer melhor aquela realidade. Esses indicadores são importantes, inclusive, para elaborar as políticas públicas. Certamente. Acho que essa é a grande função dos indicadores na administração pública. Eles nos ajudam a jogar luz sobre a realidade, né? Tem muitos autores que chamam os indicadores de mostradores da realidade, né? De sintetizadores, de tradutores, né? É muito difícil você, um gestor público, né? Ou nós, cidadãos, olharmos para a realidade e tentar entender o que está acontecendo. Não, a gente precisa de instrumentos que nos ajudem a ler essa realidade, né? A gente fala que na academia que a realidade é muito complexa, né? São muitas variáveis. Então, esses indicadores, eles nos ajudam a tirar dali sinais, pistas de como é que as coisas andam, né? Um dos indicadores mais famosos que a gente tem, que todo mundo conhece, é, por exemplo, o termômetro.
né? O termômetro, ele é um instrumento que nos ajuda a medir a temperatura do ambiente, a temperatura corpórea. E a partir disso, por exemplo, de medir a temperatura ou de medir a pressão, o médico pode ter uma informação melhor sobre o corpo do paciente e aí tomar decisões sobre qual é o remédio que ele vai prescrever para o paciente, ou que terapia que ele vai sugerir que esse paciente faça. E aí, então, ele tem uma facilitação, ele tem mais propriedade para tomar decisão. E o que acontece nas políticas públicas, na gestão pública, é exatamente o mesmo. A gente vai buscar termômetros aí para medir a realidade e a partir disso a gente tem uma luz maior, uma propriedade maior para tomar decisões e aí poder planejar e executar e ajustar melhor as políticas públicas, as ações públicas de forma geral e ter melhores resultados para os cidadãos. Isso. Professor Valério, ultimamente a gente vê, principalmente na mídia, também na academia, a proliferação, a divulgação desses indicadores. Será que a população, né, de uma maneira geral, está se despertando para a importância desses indicadores? Com certeza, né, existe um movimento positivo no sentido da população querer conhecer melhor a sua realidade, para avaliar melhor a sua realidade, isso é verdade. Nós poderíamos dizer também que hoje nós temos muito mais condições de obter informações sobre a realidade do que nós tínhamos antigamente. Com as novas mídias, com as novas formas de obter, de coletar dados, né, de sistematizar dados, de processar dados, isso também nos oferece uma outra condição. Além disso, né, nós vivemos no Brasil um período em que onde nós estamos construindo um conjunto legal, um arcabouço jurídico, que exige, inclusive, que os legisladores públicos prestem contas. Nós, recentemente agora, estamos colocando em prática a lei da transparência, onde qualquer cidadão tem acesso a qualquer informação pública. Então, a própria lei, ela induz, ela força o poder público a estruturar as suas informações para poder disponibilizá-las. Além disso, né, existe cada vez mais, a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, ela coloca limites, ela faz exigências ao poder público, que o poder público só vai poder executá-la se ele conseguir gerenciar, administrar de forma correta, de forma profissional, os recursos públicos, por exemplo. Então isso exige indicadores, isso exige um conjunto de informações que permitam avaliar o andamento de um determinado mandato, por exemplo, numa prefeitura, no governo do estado. Então eu diria assim que a proliferação, o uso mais intensivo, a evidência que o tema indicadores tem tomado, ela é conjunta, ela é resultado de todos esses fatores. No caso dos municípios, Ioana, como você trabalhar esses indicadores nos municípios? A gente sabe que os municípios pequenos ainda encontram dificuldades, não têm indicadores muito elaborados. A primeira coisa, eu acho que a lei da transparência vai ajudar os municípios nisso, vai empurrar os municípios para isso, é organizar a informação. Não existe indicador sem sistematização, sem organização das informações. E, infelizmente, a nossa experiência mostra que na administração pública de uma maneira geral, mas principalmente na administração pública municipal, né? Claro que a gente tem exceções, as regras, né? Diversas exceções, mas assim, a informação pública não está organizada. Muitas vezes a própria prefeitura, as próprias secretarias não têm uma ideia objetiva, não têm os dados organizados de tal forma que eles mesmos possam conhecer a realidade do seu território. Então, o primeiro passo... Isso pode gerar uma série de problemas. Uma série de problemas, a começar que eles vão ter muita dificuldade de ofertar para a população, para a classe jornalista, para todos os demandantes dessa informação que a lei da transparência agora abre espaço, né? Eles não vão ter muitas dificuldades de oferecer essa informação. Então, a grande questão é organizar, ter sistemas, né? A gente tem aí tecnologias, é o que não falta, né? Para que essa organização seja sistematizada e possa se transformar em indicadores para que as políticas públicas, para que a gestão possa ser monitorada e avaliada. Professor Valério, quais são os exemplos de indicadores que os municípios já podem contar hoje? Na verdade, hoje, nós já convivemos diariamente com uma série, na administração pública, com um conjunto muito grande de indicadores, né? Então, o secretário da Educação, toda hora que ele senta à sua mesa, provavelmente ele abre um conjunto de documentos que lhe oferecem, que lhe fornecem um conjunto de informações ou
uma gama de indicadores variadas, né? Então ele tem a taxa de evasão escolar, né? Isso é uma informação que ele pode ter mensalmente, a taxa de reprovação, os índices, as taxas de analfabetismo, de escolarização da população. Então, na Secretaria da Educação, na Secretaria da Saúde, talvez, fazendo aqui um parêntese, né, nós temos algumas áreas no Brasil que, por força das políticas, sobretudo das políticas públicas federais, elas se aprimoraram em termos de gestão, de organização e gestão da informação. E aí eu poderia citar como exemplo a saúde, né, todo o setor da saúde no Brasil e todo o setor da educação no Brasil. Então nós temos hoje sistemas, né, ferramentas de coleta e tratamento e disponibilização de informações que são muito modernas, muito bem elaboradas. São pouco usadas, sobretudo pela população, mas que fornecem um conjunto muito grande de informação. Então, na saúde a gente tem esses sistemas. Então, se o gestor da saúde quer saber quantas pessoas tem internada no hospital hoje, ele tem condições de saber. Né? Se ele quer saber quais são as doenças que predominam na sua região por mês, ele tem condições de saber. Então, tudo isso são ferramentas, são indicadores que já estão disponíveis. A grande questão, talvez, hoje, eu imagino que nós estejamos migrando de um problema para o outro. Se até agora o problema era a inexistência, eu imagino que agora o problema esteja se transformando no não uso. Ou como se usar esses indicadores. Ou na incapacidade, na falta de conhecimento de como utilizar isso concretamente. Porque, ao mesmo tempo, né, Ioana, que nós afirmamos que é necessário, a gente também já afirma, informação tem de monte. Né? A gente utiliza muito pouco. Então me parece que nós estamos migrando de problema. Né? Nós estamos saindo da ausência, digamos que nós já temos uma suficiência numa série de áreas, em termos de informação, de disponibilidade de informação, para um outro problema que é a falta de condições ou de capacidade de usar, ou de interesse de usar. Bom, mas isso não deixa de ser um avanço, né? Sem dúvida, né? Agora a população precisa aprender a usar esses indicadores. Eu acho que a gente precisa desenvolver ferramentas mais amigáveis. É muito difícil para um cidadão leigo que não conhece de estatística, que tem de entrar lá numa base de dados gigantesca e conseguir tirar alguma coisa, um monte de número, né? O que isso está me dizendo, né? Então acho que a gente está já avançando para produzir ferramentas mais amigáveis, mais usuáveis, como a gente chama. E aí eu não posso deixar de citar um produto da Federação Catarinense de Municípios, né, de cujo desenvolvimento eu e o professor Valério participamos, que é o Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável. Eu cito porque é uma ferramenta gratuita, está na web e é nossa, é catarinense e pode ser considerado uma inovação nacional. O objetivo do sistema do CIDMS, como a gente chama, é monitorar o desenvolvimento dos municípios justo na perspectiva da sustentabilidade. Então, ali a gente leva em conta uma grande cesta de indicadores, né, que são conjugadas, configuradas para formar o Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável, né, e a ideia é que isso passe a ser, então, atualizado periodicamente, oferecendo, principalmente aos gestores públicos municipais, uma ferramenta de tomada de decisão e de planejamento. Ali a gente tem, por exemplo, aí não é uma base de dados que você abre e tem aquele monte de números, né, que a gente fica meio perdido, né, até as pessoas que trabalham com isso ficam perdidos, não. Ali a gente tem um relógio, termômetro, né, que vai pelas cores, verde, amarelo, vermelho, mostrando como é que está a situação do município em cada indicador, em cada dimensão e no desenvolvimento de uma maneira geral. E esse sistema de indicadores, ele já tem uma participação forte aí dos gestores municipais? Sim, a gente, desde que ele foi lançado em abril deste ano, a gente tem sentido assim, que os prefeitos, né, já conhecem e estão começando a usar. Tem um dispositivo ali nessa ferramenta que é um relatório dos indicadores gerais do município. Então você clica lá, né, para baixar e já vem um relatório completo de todos os indicadores do sistema para aquele município. Então o prefeito tem ali uma folhinha em cima da sua mesa que pode dar assim, um diagnóstico geral da situação do município naquele ano. É muito interessante. Okay. Bom, nós precisamos fazer um pequeno intervalo agora e nós já voltamos a discutir esse assunto dos indicadores de desenvolvimento municipal sustentável. Até já.
Voltamos com Conexão Pública, hoje discutindo sobre os indicadores de desenvolvimento sustentável municipal. Aqui conosco o professor Valério Turnes e a administradora pública Ioana Hells. Professor, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a importância dos indicadores. O senhor sabe de alguns casos de sucessos já de que esses indicadores foram usados para mudanças sociais? Olha, nós podemos pegar exemplos mundiais, exemplos brasileiros, né, Florianópolis. Para dar um exemplo mundial, por exemplo, existe hoje, todo mundo provavelmente já ouviu falar no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Né? O Índice de Desenvolvimento Humano é um sistema de indicadores, né, que estabelece um ranking de países e compara esses países em relação ao seu desenvolvimento, levando em consideração indicadores de renda, de saúde e de educação. O lançamento do IDH, né, a nível mundial, ele provocou uma inversão de percepção, uma inversão de conceito. Antes se media desenvolvimento, como nós já falamos anteriormente, pelo crescimento econômico, PIB só, e depois se passou a dizer, olha, mas não basta isso, né? A gente precisa olhar também para a educação e para a saúde. Então o próprio lançamento do IDH, que é um índice que é calculado pelas Nações Unidas, que constrói uma referência mundial, ele provocou no nível do planeta, no nível do mundo, né, uma mudança de conceito. Né? E muitos países resolveram adotar o IDH como um referencial para a construção das suas políticas públicas. Então, isso nós poderíamos dizer que é um exemplo mundial. Existem outros. Né? Em Santa Catarina, como é que nós estamos nesse contexto? A Ioana acabou de citar, por exemplo, agora o sistema de indicadores que a FECAM disponibiliza, né? Que trabalha com o conceito de desenvolvimento municipal sustentável. Nós temos um exemplo mais recente, por exemplo, aqui na cidade de Florianópolis. Né? Nós trabalhamos num projeto chamado Floripa Te Quero Bem, que tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Era elencar um conjunto de indicadores em várias dimensões de desenvolvimento da cidade para tentar pautar, orientar a discussão política no período pré-eleitoral. Ou seja, isso foi oferecido aos candidatos a prefeito de Florianópolis e esses candidatos eles se posicionaram diante daquele conjunto de indicadores. A avaliação que eu particularmente faço é que isso ajudou a pautar, a orientar, a conduzir a discussão política, a discussão de campanha em Florianópolis e trouxe para a cidade, evidenciou na cidade, ele não descobriu nada, mas ele evidenciou alguns grandes problemas da cidade que provavelmente vão ter que ter uma resposta mais imediata, como a questão da falta de creches na rede de ensino de Florianópolis, a questão da mobilidade urbana em Florianópolis, questões sociais em Florianópolis. A gente olha para Florianópolis e acha que é uma cidade paraíso, né? E não é bem assim. A gente tem cidades dentro da cidade, a gente tem realidades diferentes dentro da cidade. Então esse é um exemplo. Esses problemas entraram no debate político durante as eleições, inclusive. Se nós formos prestar atenção, né, uma boa parte do discurso dos candidatos, né, ele foi pautado por esse conjunto de indicadores. O que é positivo, esse é um dos papéis da sociedade. Né? E, Ana, com relação aos indicadores, a gente sabe que, em alguns casos, esses indicadores podem ser usados para modificar certas informações de acordo com o que o autor deseja. Como a população pode se prevenir desses casos? Sempre é possível, né? A manipulação. As estatísticas, elas podem dizer aquilo que a gente quer. Né? A gente teve aí o caso, ficou famoso, né? Estava aí bem presente na mídia, da Argentina, né? A presidência do país estava aí colocando índices inflacionários, né, que os órgãos internacionais sabiam que aquilo não era verdadeiro, né, e aí se perdeu uma credibilidade imensa que vai ser muito difícil de recuperar. Né? Então, quem trabalha com indicadores tem que ter todo esse cuidado, né, da transparência, né, de manter a confiabilidade dos seus dados. E os usuários dos sistemas de indicadores e de indicadores têm que ter sempre o cuidado de observar a metodologia que está sendo utilizada ali, saber, né, o que a pessoa que produziu aquele sistema de indicadores está dizendo, o que ele utilizou como parâmetros, né, isso é fundamental, né, qual é a base de referência para que ele possa estar dizendo aquilo. Então, conhecer a metodologia, eu acho que é a grande forma da gente
não cometer erros, né? E não aceitar tudo aquilo que a estatística, do que aqueles números duros ali estão nos dizendo. Talvez também um dos problemas é fazer com que a população se interesse realmente por esses indicadores. Eu diria que esse não é um problema, esse é um desafio dos gestores, né? Porque é evidente que nós podemos ter dois vieses aqui, duas linhas de ação, né? Ou seja, deve primeiro ter um objetivo, que é fazer que realmente a população ela tenha condições de observar a realidade para exercer o controle social. Isso tem que ser um objetivo. Se a gente não tem esse objetivo, a gente não vai criar essa condição. E me parece que existem duas maneiras de a gente chegar próximo disso. Uma é nós empoderarmos, nós capacitarmos, oferecermos condições para que as pessoas compreendam melhor, né, as informações que advêm da realidade. Então tem que capacitar, esse é um lado. Mas existe uma outra perspectiva também, que é aquela de disponibilizar informações de uma maneira que ela seja facilmente compreendida. Eu posso construir uma informação e apresentá-la de uma maneira absolutamente incompreensível para a grande maioria das pessoas. Ou eu posso oferecer aquela informação da maneira mais didática, mais compreensiva possível. Então, se eu quero fazer isso, né, eu posso ter essas duas abordagens. Na opinião do senhor, quais são as contribuições sociais que esses indicadores podem trazer com o uso desses indicadores pela população, podem trazer para a sociedade? Olha, eu diria que a partir do momento que a sociedade ela conhece melhor a sua realidade, ela tem muito mais condições de agir na perspectiva de melhorar essa realidade. Acho que a pior condição em termos de desenvolvimento é aquela em que as pessoas não se comprometem com a sua realidade. Né? Porque se a população não se compromete com a melhoria da saúde, com a melhoria da educação, com a melhoria das condições ambientais, se não existe o compromisso da população, a intenção da população de ajudar, né, por maior que seja o esforço do poder público, os resultados vão ser pequenos. Então, acho assim, o grande objetivo é fazer com que a gente use os indicadores, né, um dos motivos, é para que a população ela se comprometa com a solução dos problemas da sua realidade, ela ajude, ela contribua. Então, me parece que essa é a grande justificativa, né? As outras, tem outras, que é cumprir aquilo que a legislação exige, que é otimizar o uso da máquina pública, são outras, são importantes, são. Mas, a meu ver, né, uma sociedade ela só é realmente uma sociedade desenvolvida quando a gente tem uma condição de controle social, de participação social muito grande. Aí nós temos desenvolvimento. Fora disso, né, nós estamos no caminho. Ana, e para a população, para o cidadão que ainda não tem familiaridade com os indicadores, aonde ele pode buscar mais informações sobre isso? Veja, tem uma série de ferramentas aí se disseminando, muito interessantes, né? Esse sistema de indicadores de desenvolvimento municipal sustentável da FECAM é um deles, é uma ferramenta muito amigável, que tem lá o reloginho, o termômetro, que nos ajuda a perceber visualmente qual é a situação do município. Está disponível no site da FECAM. Está disponível no site da FECAM, dá para entrar também pelo endereço www.indicadores.fecam.org.br. É uma ferramenta que, além de trazer muito conhecimento, dá para se divertir ali, dá para conhecer a realidade do município de uma maneira bem gostosa, inclusive. Tem outras ferramentas que a gente pode citar, por exemplo, como a dos objetivos do milênio, né, que são aqueles 8 objetivos do milênio definidos pelas Nações Unidas, que foram aderidos pelos estados, países, pelos municípios e que estão sendo monitorados através de metas específicas, né? Esse sistema dos objetivos do milênio vai mostrando também como que está o município nesse caminho de alcançar aquelas metas definidas nos ODM. É também muito interessante, é uma ferramenta que já pode considerar amigável e de fácil compreensão. Com a lei de acesso à informação, muitos órgãos públicos também estão disponibilizando mais indicadores para a população. Eu te diria que alguns órgãos públicos, não muitos ainda, né? Alguns já estão estabelecendo políticas internas de transparência, né? Isso é extremamente positivo, né? Outros ainda, por uma série de condições, estão engatinhando em relação a isso. Mas eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos, né, nós vamos ter uma condição muito mais concreta, né, de fiscalização, de acompanhamento daquilo que acontece na vida pública.
Mas veja bem aquelas duas perspectivas que eu coloquei antes. Essa da lei da transparência é aquela que tenta oferecer os instrumentos. Falta outra, que é capacitar as pessoas para acessarem isso. Por exemplo, se a gente abre o site da Prefeitura Municipal de Florianópolis e vou lá nos links das diversas secretarias municipais, eu encontro lá uma série de informações que podem ser do meu interesse. Mas eu tenho que ter a capacidade de buscar essas informações, eu tenho que ter a condição de compreendê-las. Então, para isso, a gente tem que capacitar. Para não perder a oportunidade, existe hoje, a Ioana cita o site, o sistema da FECAM, mas se nós pensarmos hoje, existe um movimento internacional hoje de cidades sustentáveis. Então, são movimentos formados por organizações, na sua grande maioria por organizações da sociedade civil e do mundo privado, digamos assim, que constroem ferramentas para apresentar a realidade das suas cidades para a população. Então, nessa linha, a gente pode falar do movimento Bogotá Como Vamos, do movimento Nossa São Paulo, do movimento Rio Como Vamos, BH Como Vamos. Então, as próprias cidades... O Floripa Te Quero Bem, como você já citou. O Floripa Te Quero Bem está caminhando nessa perspectiva e ele é ligado à rede de cidades sustentáveis, que é uma rede hoje, é um movimento que se internacionalizou. Então, as cidades elas estão se preparando, independente do poder público, para poder melhor acompanhar o seu desenvolvimento. E voltando àquele conceito, que é preciso informação para que a gente possa efetivamente participar. Sem informação, a participação ela é vazia. Esse caso que o professor citou de Bogotá, ele é especificamente interessante. Bogotá foi a cidade, acho que deu ponto de partida para o movimento das cidades justas e sustentáveis. 15 anos atrás, a capital da Colômbia era uma cidade caótica, extremamente violenta, dominada por grupos criminosos. E então, eis que, enfim, teve um contexto que gerou, que trouxe mudanças, mas especificamente um grupo de empresários, de fundações, de instituições da cidade se uniram e criaram um sistema de indicadores e passaram a monitorar as políticas públicas da cidade e a definir um cenário futuro, a definir onde é que eles queriam chegar. E a partir daí houve uma verdadeira mudança na cidade. Eles começaram então a fazer demandas junto do poder público, a jogar luz sobre aqueles dados que estavam meio escondidos, a mostrar para a população, e a partir disso toda uma mudança ocorreu. Hoje Bogotá é um exemplo para o mundo inteiro, eles estão em seminários, em congressos internacionais, contando a sua história. Então veja o poder dos indicadores, o poder da informação, mais do que o poder da informação, de colocar luz sobre a informação pública, tornar efetivamente pública a informação que é pública. Um exemplo bom aí para a gente seguir aqui em Floripa e em outras cidades catarinenses também. Certamente. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso programa e na próxima semana nós voltaremos aí com mais discussões sobre os mais diversos assuntos ligados à administração pública.